nossa Santa Casa é a Santa Casa mais velha do Brasil. Ela é de 1547. Essa não é a de 1547, mas ela foi fundada em 1547 aqui em Santos, e essa é a terceira edição da faculdade, o terceiro prédio da Santa Casa de Santos, e é onde a gente está hoje. Essa é a minha apresentação. Eu não tenho conflitos de interesse com nenhum laboratório, então, deixar isso claro. Pode ser que eu tenha que falar alguns nomes de alguns remédios, mas seria só... Vou tentar me ater e falar só o nome científico mesmo, mas para alguns, às vezes, é preciso que eu diga o nome mesmo do remédio. Bom, a osteoporose, ela é uma doença osteometabólica, que ela é caracterizada pela diminuição da densidade óssea. A densidade óssea, quando você tem... Ela é medida por gramas por centímetro quadrado. Então, essa é uma foto de um osso bom, do lado esquerdo da tela, e do lado direito é um osso que já perdeu qualidade, já perdeu gramas de osso ou trabéculas ósseas. Então, essa foto diz bem que a qualidade óssea ela foi perdida. E a gente caracteriza isso como osteoporose, diminuição da densidade óssea. Pode passar para mim, por favor? Então, para se ter uma ideia da dimensão da osteoporose no mundo, tem 1 a cada 3 mulheres tem osteoporose e 1 a cada 5 homens com mais de 50 anos de idade também tem osteoporose. Aqui no Brasil é difícil para a gente ter esses estudos, porque a gente não tem ainda estudos que... na verdade, a gente não tem nem centros direitos de osteoporose para poder medir. Então, a gente tem uma grande carência de dados. Claro que a gente tem no serviço, você observa, você vê, mas você não tem isso medido em dados. Quanto de dados, quanto de pacientes que você tem que tem osteoporose. Mas a gente leva em consideração essa medição que é europeia, tá? Essa é uma medição europeia. E também tem uma medição americana. O que a gente tem que lembrar é que a incidência de quedas e fraturas no Brasil vão levar à osteoporose, e a internação de osteoporose aumenta o custo o custo mesmo da internação e do tratamento do paciente. Então, seria muito melhor para nós se pudéssemos ter uma noção de quantos pacientes tem e você tratar preventivamente, ao invés de você tratar a fratura em si. Dr. Bernardo Stokles, que era o médico que mais divulgou a osteoporose no Brasil, morreu, infelizmente, o ano passado por um acidente vascular. E ele sempre falava isso: se você não puder evitar a primeira fratura, evite a segunda. Porque muitas vezes chega para nós já fraturado. Então, aí é que a gente vê que era uma fratura de osteoporose. Hoje aqui a gente tem que, acima dos 50 anos, a principal causa de fratura são fraturas osteoporóticas, né? E devido ao envelhecimento da população, você tem um aumento muito grande da prevalência dessa patologia. Pode passar para mim, por favor? Os fatores de risco para desenvolver osteoporose. Então, claro que a gente tem a queda é o principal fator de risco, mas você tem que ter a idade, você tem que saber se o paciente faz uso de medicação para artrite reumatoide ou doenças reumatológicas, ou se a mulher já entrou na menopausa, se tem insuficiência da tireoide, se fuma, se bebe, porque o fumante também acontece muito com o fumante a osteoporose. Depois eu vou explicar mais para frente o porquê. Claro, a senilidade, né, o envelhecimento que a gente tem da população em si. O que mais que eu vejo aqui? Se dá diminuição da ingesta de laticínios, a menopausa, né? O baixo peso é muito importante, o paciente sarcopênico vai desenvolver osteoporose, né? Doenças digestivas, ou seja, pacientes que fazem uso de remédios inibidores da bomba de próton, tem diminuição da absorção do cálcio, então podem desenvolver osteoporose. O próprio diabetes, histórico familiar, se tem pai ou mãe que teve fratura de fêmur,
Isso tudo a gente tem que levar em consideração quando você faz uma anamnese do paciente. Pode E passar esse para mim. bloqueador de bomba de próton hoje tá comum, né? Todo mundo Nossa, todo toma. mundo toma. Porque, assim, na verdade, eles fazem uma associação do tipo, eu tenho dor de estômago porque sou polimedicado, e aí tomo inibidor de bomba de próton, que não é para isso. Você até pode tomar o remédio, mas não orientam o paciente que o remédio tem que ser tomado longe dos outros, porque se você toma ele junto ou antes de tomar os remédios, ele diminui a absorção do remédio de hipertensão, diminui a força do remédio ou das outras vitaminas que você vai comer, diminui a absorção do próprio remédio da tireoide. Então, o paciente está medicado, porém o remédio não está fazendo efeito porque o estômago não tem a capacidade, a medicação que é absorvida no estômago não tem capacidade de ser absorvida. Então, Isso tinha que ser falado para atenção primária, né? Isso tinha que ser. Muitas coisas a gente teria que conversar com o doente. E depois, o ortopedista, ele não assim, criado, né, para fazer esse tipo de interrogatório. A gente não. Quando você chega no seu consultório, a gente pergunta, claro, toma remédio para alguma coisa? Você até sabe que toma. Mas por que que toma? Como toma? Há quantos anos toma? A gente não faz esse tipo de investigação, né? Você acaba Verdade. deixando, passando essa informação. Às vezes o próprio colega cardiologista ou gastro não sabe também fazer dar essa informação para o doente, né? Aí, pode passar para mim. Esse é um slide que eu pus, porque assim, a gente tem as mulheres acima de 50 anos, por que elas são mais acometidas com os homens? Pelo tipo de osteoporose. Eu tenho a osteoporose primária, que ela é por insuficiência ovariana, ou secundária, que ela é senil. Quando a gente tem essa osteoporose primária, ela ocorre porque com a insuficiência dos ovários, o estrógeno deixa de trabalhar. E o osteoblasto, que é o formador do osso, ele é dependente de estrógeno, ou seja, se eu tenho ativação de estrógeno, eu tenho formação óssea. E se eu tenho formação óssea, eu também, o estrógeno também vai bloquear o osteoclasto, ou seja, ele vai regular o turnover ósseo. Quando eu perco o estrógeno, eu perco essa regulação do turnover. Então, eu não fabrico, mas eu também não dei. E como eu não bloqueio o osteoclasto, ele fica ativo e ele degrada mais. Porque ele não tem quem faça aquele bloqueio dele, tipo, olha, para, já tá bom, chega. Não. Quem faz essa regulação é o estrógeno. E a mulher, quando fica na menopausa, ela perde essa regulação. Por isso, ela é muito mais acometida que os homens. Pode passar para mim. Bom, o principal fator para uma fratura que a gente tem é a queda. Isso sem sombras de dúvidas. Então, paciente muito idoso, a gente tem sempre que orientar em casa a retirada dos tapetes, o uso de chinelo de forma que não saia do pé. O paciente tem que, se está sarcopênico, a gente tem que tratar a sarcopenia dele, porque ele cai, porque não tem massa muscular. O envelhecimento, a gente tem assim, que conversar com o doente para saber os limites, porque principalmente nessa época do inverno que a gente tem muita fratura de fêmur. Aqui no hospital quase chega a dobrar a quantidade de pacientes que a gente tem com fratura de fêmur nessa época, porque na época do frio, o paciente tem uma diminuição da circulação periférica. Então, ele se levanta da cama, quando ele levanta, ele tem que dar uma pausa, sentar na cama e depois levantar para ir ao banheiro. Não, o idoso não tem essa pausa, sabe? Ele levanta da cama e já quer ir ao banheiro. Só que, por causa da circulação periférica ruim, por causa do frio, ele tem uma diminuição da circulação cerebral e acaba caindo, e esta queda, num osso osteoporótico, vai fazer a fratura. Outra situação é o paciente já muito osteoporótico, com sinais de que está quebrando, fazendo microfraturas no fêmur, e um certo dia fratura, não precisa cair, ou seja, o osso fratura antes. São duas situações diferentes que a gente tem. Então, a gente precisa fazer aquele rastreio, que eu vou mostrar mais para frente, como é que a gente faz um rastreio para evitar esta primeira fratura, certo?
mas eu vou citar aqui os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos para vocês terem uma ideia. Então, de fator intrínseco, a gente tem idade avançada, baixo índice de massa corpórea, comorbidades, doenças musculoesqueléticas, deficiência cognitiva, distúrbios da marcha e do equilíbrio, deficiência sensorial, hipotensão postural e quedas anteriores, e alguns tipos de medicamentos, que são sedativos ou benzodiazepínicos, que dão essa sensação que podem dar tontura, né? Antiarrítmicos ou diuréticos mesmo podem dar também. Os fatores que estão extrínsecos, que esses a gente consegue manipular melhor, são os tapetes soltos, o piso escorregadio ou piso irregular, falta de iluminação, cabos elétricos soltos, cadeiras e poltronas sem apoio e os objetos espalhados no chão. Pode passar para mim, por favor? Bom, a gente tem que entender a parte da morbidade e da mortalidade por osteoporose. Assim, a osteoporose é uma das doenças que mais mata, né? A fratura de fêmur pode levar à morte no primeiro momento ou no 80% dos pacientes não tratados por osteoporose podem morrer no primeiro ano de fratura, logo após o primeiro ano de fratura. Então, a gente tem que tratar este doente e não só o tratamento da fratura em si, o tratamento medicamentoso, mas também a gente tem que tratar o entorno deste paciente, porque ele tem essa sensação de incapacidade física, de não conseguir retornar ao seu dia a dia, né, a fazer as atividades que ele tinha, fica com dependência da família para fazer as suas coisas, né? Então, tem essas alterações psicossociais que também precisam ser tratadas. Então, a gente precisa de um tratamento multifatorial, não só tratar a fratura em si, e dar o remédio para a osteoporose. Pode passar para mim? Bom, como a gente vai fazer esse diagnóstico da osteoporose? Como eu tinha dito antes, a osteoporose ela pode ser primária, que é a mais comum que a gente tem. O tipo 1 é pós-menopáusica e o tipo 2 ela é senil ou involucional, ou seja, pela própria idade. E ela pode ser secundária. O que preocupa muito a osteoporose primária, a gente consegue fazer um rastreio mais fácil por conta da menopausa. Então, em mulheres mais jovens, a gente consegue fazer um rastreio mais fácil. O difícil é a gente fazer o diagnóstico dessa osteoporose secundária. Então, toda vez que o paciente vai no consultório, é preciso investigar a osteoporose secundária e, então, fazer alguns exames para que a gente possa ter essa noção se essa osteoporose é primária ou se ela é secundária. Então, pode passar para mim, que no outro slide eu tenho o tipo de exame que a gente pede. Esse é uma foto do livro que eu tenho de osteoporose básica. Então, assim, ela é bem simples, mas bem didática. E eu achei legal de colocar isso para ter uma noção. Porque você pode, por exemplo, a gente vai pedir exames básicos para investigação de osteoporose. Você vai pedir cálcio sérico e iônico, vai pedir magnésio, vai pedir ferro, ferritina, vai pedir magnésio, vai pedir TSH, PTH, fosfatase alcalina, vai pedir índice de vitamina D, índice de vitamina B12, vai pedir cortisol para a gente ver se tem algum... E aí, nessa investigação, é que a gente vai tentar correlacionar as doenças que tem. Então, eu pus ali, ó, o cálcio na corrente sanguínea, a gente pede, não é para ver se ele está abaixo. Ó. Então, o cálcio, a gente pede, não é para ver se ele está baixo, tá? É para ver se ele está elevado. Porque baixo ele nunca fica. Porque como a gente tem um banco de osso, o organismo, assim que o cálcio fica baixo, ele vai lá e rouba do osso. Então, a gente pede, não é para ver se ele está baixo, é sempre ver para ver se ele está alto, tá? Para ver se tem um hiperparatireoidismo associado, ou se tem metástase óssea. Então, isso, o cálcio elevado vai dar essa informação para a gente.
O fósforo, se ele tiver baixo, também a gente vai investigar se tem um hiperparatireoidismo primário ou se tem osteomalácia. A 25-hidroxivitamina D, você pode ter ela baixa e isso é uma deficiência de vitamina D. A fosfatase alcalina é para investigar osteomalácia ou doença de Paget. A calciúria de 24 horas, isso é muito importante. E isso, muitas vezes, não é falado. A calciúria de 24 horas é através dela que a gente vai saber a quantidade de ingesta de cálcio do paciente. Então, ajudar na forma de tratar, ok? Então, a calciúria de 24 horas ela é muito importante. Se ela tiver alta, é hipercalciúria ou hiperpara primário, ou você está perdendo cálcio na urina, ok? Por isso que o cálcio não fica na corrente sanguínea. E se ele tiver baixa, a baixa pode ser por deficiência de vitamina D, por má absorção do cálcio ou por baixa ingesta mesmo de cálcio. Eletroforese de proteínas, a gente vai investigar mieloma múltiplo, TSH elevado, hipotiroidismo, FSH elevado, menopausa, testosterona diminuída nos homens, hipogonadismo, os anticorpos anti-gliadina e anti-endomísio positivos, doença celíaca ou doença da má absorção intestinal, paratormônio, PTH elevado, hiperparatireoidismo, a creatinina sérica elevada, insuficiência renal, enzimas hepáticas alteradas, ou doenças hepáticas, e o cortisol livre pode ser a síndrome de Cushing. Então, é uma das formas que a gente tem de investigar a osteoporose secundária. Pode passar isso para mim? Bom, como é que a gente vai fazer o rastreio da osteoporose? A gente tem que pedir, um dos primeiros exames que você vai pedir é a densitometria óssea. A densitometria óssea vai nos guiar para ver se esse paciente está com uma densidade mineral óssea normal, para a idade, ou se ela está com osteopenia, que varia num score que a gente mede. O Z-score é para você fazer a avaliação com pacientes da mesma idade e o T-score é comparação com um adulto jovem. E nós sempre usamos, depois que a mulher entrou em menopausa, é o T-score. Se a mulher está em menopausa ou adulto jovem, a gente sempre usa o Z-score para fazer essa avaliação. E a gente determina como osteoporose se ela tem um T-score menor que menos 2,5. Pode passar para mim. A densitometria óssea. Essa é a leitura que a gente tem da densitometria óssea. A densitometria óssea é feita no posicionamento correto da coluna. Eu tenho que, claro que quando você vai pedir o exame, quem faz tem que fazer nesse padrão. Muitas vezes a gente não recebe o exame nesse padrão. Porque o paciente tem escoliose, não consegue ficar reto. Se o paciente tem escoliose ou algum problema na coluna, ou já sofreu fraturas, ou tem material de síntese na coluna, nós temos sempre que pedir associado a densitometria óssea do punho. E do punho do lado que ela não é dominante, ou seja, se o paciente é destro, a densitometria óssea tem que ser do punho esquerdo. Porque a gente sempre tem que medir a densitometria óssea em 2 sítios. Não posso medir em um só, tá? Para ter uma medição mais adequada. Então, a coluna tem que estar reta. Uma linhazinha que está em volta ali da coluna, vocês conseguem ver aí, tem uma setinha vermelha, e aí tem a coluna. E é todo um desenhinho que está em volta da coluna, esse desenhinho que está em volta da coluna, se chama ROI. E esse ROI ele tem que estar perfeitinho, entendeu? Em volta da coluna. Ele tem que fazer o desenho perfeitinho. Porque através desse ROI, ele é que vai fazer o cálculo, entendeu? Então, se não tiver bem desenhado, o cálculo é feito de forma inadequada. Tem sempre que pegar de L1 a L4, e sendo em L1, tem que ter o aparecimento daquelas últimas costelas. Tem ali a setinha que mostra. Elas precisam estar dentro do exame, tá bom? O exame ele é feito, é a medição de todo aquele quadradinho. Então, ele mede o que tem osso e o que não tem osso. É um equilíbrio entre o vazio e o osso. Então, por isso que ele precisa estar retinho.
tá? Se não tiver retinho ou se tiver material de síntese, alguma outra coisa, isso desequilibra o exame e ele dá errado. A mesma coisa no ROI, tem ali a medição. No centro tem um fêmur, e do lado tem um outro fêmur que tem a setinha, que é a azul e a vermelha. A setinha vermelha mostra o cálculo, o trocânter menor. Ele não pode aparecer, como está aparecendo na figura do meio. Na figura do meio aparece um fêmur, mas aparece o ROI, que é o desenho amarelinho, pega o trocânter menor. Isso não é correto, porque o trocânter menor é um lugar muito denso, então ele aumenta muito a densidade óssea, então nos dá um falso positivo, tá? Então, se você pedir uma densitometria óssea, ela vier assim, a gente tem que pedir para corrigir. Não pode, porque vai nos dar um falso positivo, certo? E aqui embaixo a gente tem o rádio, e o rádio é sempre um terceiro sítio que a gente vai medir quando eu não tiver a coluna adequada ou quando eu não tiver o fêmur adequado para ser medido. E a gente sempre vai levar em consideração a parte que chama rádio 33%. É só essa parte que vai ser estudada, tá? As outras medições do rádio a gente não leva em consideração. Certo? Alguma dúvida? Seria um terço distal do antebraço? O terço médio, não é o rádio 33%, saindo do punho. O punho não pode ser levado em consideração, porque o punho é osso aerado, então ele pode sempre dar osteoporose. Certo. Entendeu? Então, aquele lugar não pode ser, tá? É o rádio 33%, que é aí no meio, onde você estava. Aí, isso. Tá bom? Bom, essa outra figurinha que eu pus aí isso é uma recomendação da Abraço. A Abraço é da Sociedade de Endocrinologia, que faz de osteoporose, tá? Quando é que a gente tem que fazer a solicitação da densitometria óssea? Então, a gente vai pedir a densitometria óssea para mulheres com idade maior, igual ou maior a 65 anos, e para homens com idade maior igual a 70 anos. Quando é que a gente faz isso antes? Pode ser na menopausa, em mulheres que têm já histórico de fratura na família, ou da raça branca, magra, que tem aqueles fatores de risco já associado. Então, nessas pessoas que têm fator de risco associado, a gente sempre pede, né, no início da menopausa, tá? Adultos com antecedentes de fraturas por fragilidade ou condições clínicas de uso de medicamentos, que são os corticoides. Corticoide, a longo prazo, para pacientes que têm artrite reumatoide ou outro tipo de doença autoimune que faz uso de corticoide por muito tempo, DPOC, a gente também tem que investigar esse paciente mais cedo, não só aos 65 anos, tá? Nas mulheres por volta de 50 e os homens por volta de 65 anos. Indivíduos que já estão fazendo tratamento para osteoporose, a gente vai fazer o uso da densitometria óssea para fazer o acompanhamento da doença, que pode ser mais tarde, vou dizer, se é a cada ano ou a cada 2 anos, tá bom? Indivíduos que não estejam sob o tratamento, mas que apresentam perda de massa óssea e então precisam fazer essa investigação para ver se iniciam o tratamento. Pode passar para mim, por favor? Aí, como iniciar o tratamento e quais medicações que a gente vai usar? Essa tabela é uma tabela de classificação de risco de fratura. Também tem no livro de osteoporose básica. Essa classificação de risco de fratura, a gente consegue fazer através do sistema FRAX. Eu não coloquei o FRAX aqui, porque é um pouco mais complicado para ser feito. Na verdade, ele não é complicado. Ele já vem pronto, você só precisa colocar alguns dados do paciente, mas é um rastreio um pouco mais extenso, não seria para quem quer começar a fazer ou investigar a osteoporose, certo? Mas, assim, de um modo geral, você tem a classificação, ela pode ser baixa, de baixo risco, de alto risco ou de muito alto risco. Quando é que a gente vê essas diferenças?
A de baixo risco é idade pós-menopausa, sem fratura, e um T-score na densitometria óssea, -1 ou até -1, certo? Essas são pacientes de baixo risco. De alto risco, você tem idade maior de 65 anos ou qualquer fator. Você pode usar ele para poder começar a tratar, né? Ou é a idade maior de 65 anos, ou tem fratura prévia, ou tem T-score menor que 2,5, ou tem T-score entre -1 e -2,5, mas tem alto risco de fratura no frax, quando você calcula. Aí eu vou mostrar no próximo slide como é que a gente pode fazer de uma forma mais fácil isso, tá? E de muito alto risco é quando você tem um T-score mais importante, é um T-score menor que -3. Então, você colocou, viu aquele paciente, tem a densitometria óssea, com um T-score menor que -3, ponto. Você já determinou que esse paciente é de muito alto risco. Por quê? Porque tem esse T-score elevado, ok? Pode passar para mim. Então, essa aí esse primeiro gráfico é como a gente vê o frax. Então, o frax é um medidor de risco de fratura que você tem na internet, é só você colocar como calcular o frax. Ele tem uma tabela que você coloca o nome, o sexo da pessoa, a idade, alguns fatores de risco, se é fumante, se usa corticoide, se já teve fratura. Porém, ela não temos pro modo brasileiro, e isso está sendo adaptado, tá? A gente usa um frax que é americano. Então, não tem o perfil muito brasileiro, mas eles colocaram nesse frax uma observação para que corrigisse mais para os padrões brasileiros. Mas isso, de novo, é mais para quem vai tratar de uma forma mais intensa, não de primeira a osteoporose, ou para fazer o diagnóstico, uma forma um pouco mais complicada. Mas para todos os pacientes, o que eu queria mostrar nesse gráfico é o seguinte: tanto para o de baixo risco quanto para o de alto risco, para o de altíssimo risco, você vai ter que dar cálcio e vitamina D. Isso todos os pacientes, o de baixo, de alto e de altíssimo risco, vão ter que tomar cálcio e vitamina D, certo? Se é o de baixo risco, você vai adequar para ele o quê? Só exercício físico. Não precisa dar remédio. Se ele é de alto risco, aí você já precisa iniciar a medicação. E aí, dentro da medicação, você pode dar ou bifosfonato ou que é o inibidor de reabsorção. São 2 tipos de remédios diferentes. No terceiro, que é o de altíssimo risco, você também pode dar bifosfonato. O problema é que o bifosfonato, ele não tem poder de ação tão forte quanto o inibidor de reabsorção ou os anabólicos, certo? Então, essa é a diferença no tratamento. Quanto mais grave ele eu tenho que abrir mão de medicações mais graves também, tá? Pode passar para mim. Essa aí é uma outra tabelinha que diz como é que a gente inicia o tratamento. Pacientes com baixo risco de fratura, mas que têm osteopenia, ou seja, tem uma densitometria óssea entre -1 e -2,5, a gente pode tem que fazer sempre cálcio, vitamina D, e aí você pode entrar com ele com terapia de reposição hormonal, que é o mais adequado hoje para as mulheres, entendeu? É a terapia de reposição hormonal ou raloxifeno. E como é que a gente vai fazer a reavaliação do uso dessa medicação? É através de exames de sangue, densitometria óssea, que pode ser após 2 anos de tratamento, ou se o paciente, nesse tempo de tratamento, apresentar uma fratura. Toda vez que você está tratando um doente com uma certa medicação e esse doente apresenta uma fratura, você tem que trocar o tipo de medicação que ele está tomando. Doutora Érica. Paciente, diga. Inclusive, foi uma dúvida aqui sobre divisão de baixo, alto ou muito alto Alto e risco. muito alto. Se precisa de ter todos aqueles itens, Não, ou um ou outro. é só um. Pode, deles. se você volta lá para cima, nos 2 slides para cima, você vai ver que
só um ali, ó, um ou mais fatores, um só já é suficiente. Tipo assim, ó, tem a densitometria óssea menor que -3. Pronto, já é muito alto o risco, você entendeu? Fraturas durante o tratamento, alto risco, muito alto risco. Múltiplas fraturas, muito alto risco. Não precisam ter todos, é um ou a soma ou todos, né? Mas E só aqui, um deles já é. aqui precisa ter todos. Aqui precisa ter todos. Aí precisa ter todos. Senão você não precisa tratar com medicação, você entendeu? Sim. Porque tem pacientes, por exemplo, se o T-score dele não é menor que -1, você não precisa tratar com remédios antirreabsortivos. Só com cálcio e vitamina D. Certo. E exercício, sempre. Tá? Cálcio, vitamina D e exercício sempre. Tá muito corrido, muito complicado? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Porque não é muito fácil, né, de entender. Assim, logo de primeira, ótimo. um pouco... Tá ótimo. Pode seguir assim. Pode seguir assim. Pronto. Aí o paciente é de alto risco, com alto risco de fratura, né? O tratamento inicial para esse paciente pode ser o bifosfonato oral. Por exemplo, aí eu tenho um lugar que eu não tenho outro tipo de medicação, ou o paciente não tem condições de comprar uma medicação mais adequada. Pode tomar o bifosfonato, que é o mais barato? Pode tomar um bifosfonato mais barato. Vai tratar na mesma. A única coisa que diferencia é o tempo de tratamento, é a agilidade do tratamento, porque os bifosfonatos orais demoram um tempo maior para começar a agir. O bifosfonato EB ou o modificador que são os outros antirreabsortivos, que são mais rápidos no tempo de ação. Então, o denosumab, que é esse primeiro que está aí como tratamento inicial, é a Prolia, ou bifosfonato, a Prolia só é mais rápida no tempo de ação, porque ela começa a agir logo no primeiro mês que você atua, só que ela vai atingir pico de atuação dela no terceiro, quarto mês, depois no sexto mês ela já inibe. Ou seja, é uma medicação que a gente tem que estar fazendo semestral, e é uma medicação que se você deixar de usar, ela acaba, ela não fica no organismo durante mais tempo. Já o bifosfonato, não. O bifosfonato, ele demora para agir, mas mesmo depois do tempo que você deixou de tomar, ele continua agindo no organismo. Mas você pode fazer uso dos dois, não tem diferença para o tratamento. A diferença é o tempo de ação, que a Prolia é mais rápida no tempo de ação. Como alternativa para a Prolia e para o bifosfonato, eu tenho o haloxifeno, que pode ser usado também para baixo risco, ou o ibandronato. A diferença é que o ibandronato ele demora muito tempo também para fazer efeito. Dos bifosfonatos é o que mais tempo demora para começar a fazer efeito. A reavaliação é feita a cada 3 ou 5 anos, reavaliação da mudança da medicação, ou seja, essas medicações, que são as primeiras ali, que seja a Prolia ou o bifosfonato, vai ser tomada de 3 a 5 anos. Depois desse período é que eu vou reavaliar se eu troco ou se eu mantenho. Ou eu vou reavaliar isso se o paciente fraturar durante o tratamento. Se o paciente fraturar durante o tratamento, eu tive uma falha, ok? Então, a gente tem que reavaliar. Isso acontece também para muito alto risco. O muito alto risco, eu tenho o Evenity é uma Prolia melhorada, onde eu tenho essa alteração, porque o Evenity ou a teriparatida são medicações hormonais que vão agir diretamente no osteoblasto, no formador de osso. Então, o Evenity, esse só pode ser usado por 1 ano, e a teriparatida pode ser usada por 2 anos. Então, a gente vai usar essa medicação durante 1 ou 2 anos, e você só vai reavaliar se está correto ou se você pode manter, se o paciente refraturar. Hoje, a Evenity, que é o romosozumab, é o remédio, assim, é o melhor remédio que eu tenho hoje para pacientes de muito alto risco, e se esse paciente fraturar fazendo Evenity,
Eu tenho que manter pelo menos o Evenix durante 1 ano e depois reavaliar, porque eu não tenho nenhuma medicação que seja melhor do que ela, para substituí-la, entendeu? Eu tenho uma que pode substituir, que é a teriparatida. A teriparatida também é hormonal, também vai agir nos osteoblastos, estimulando a formação de osteoblasto e cancelando ou diminuindo a ação do osteoblasto. O bifosfonato, ele não age desta forma. O bifosfonato, ele só age no osteoclasto, diminuindo a ação dele. A denosumab também faz isso desta forma, só que a denosumab é um antimonoclonal, um anticorpo monoclonal. Então, ela vai agir no osteoclasto, impedindo que ele se mature. São tipos diferentes de atuação, mas sempre no mesmo lugar, entendeu? Essa é a diferença de um anticorpo monoclonal para um bifosfonato. Pode passar outro para mim? Essa aí é a terapia hormonal. A terapia de reposição hormonal, ela pode ser feita... o tamoxifeno é o primeiro remédio que foi usado, eles usam isso muito no CA de mama, muito no câncer de mama, eles usam tamoxifeno, porque diminui a chance de fazer metástase óssea. O haloxifeno também tem essa função, porém o haloxifeno ele é melhor para a maturação dos osteoblastos, entendeu? Ele vai agir diretamente, estimula a produção de osteoprotegerina, que é uma substância que faz com que tenha a atuação dos osteoblastos e a maturação dos osteoclastos, ou seja, esse osteoclasto não vai agir durante muito tempo no organismo, entendeu? Ele vai morrer antes do tempo. Se eu não tenho osteoprotegerina, ou se eu não tenho alguém que regule a formação do osteoclasto, ele fica agindo muito tempo no organismo, e o osteoclasto é o responsável por fazer a limpeza do osso. Então, proporciona a formação de osteoporose. A terapia de reposição hormonal também pode ser feita através de estrógeno. O estrogênio é que vai agir em cima do osteoblasto e agir ativando o osteoblasto e desativando os osteoclastos, ou seja, regulando o turnover ósseo. O estrogênio é o mais importante. Na paciente que não pode fazer uso de estrogênio porque tem CA de mama, a gente abre mão de fazer ou tamoxifeno ou haloxifeno. Pode passar para mim? Outro. Essa é o bifosfonato. O bifosfonato nada mais é do que um pirofosfato. A gente tem pirofosfato no organismo. O problema é que a gente tem dificuldade de fazer com que ele entre no osso e permita que o cálcio fique dentro do osso. Então, o bifosfonato, ele vai fazer esse manejo da entrada de cálcio dentro do osso e permitir que ele fique dentro do osso. Quando eu tenho doenças ósseas, do tipo um Paget, ou tenho tumor ósseo, ou metástase óssea, o melhor remédio que eu tenho para neste caso, não precisa ser o mais evoluído que eu tenho hoje, mas o mais indicado para ele é o bifosfonato. A gente faz uso do bifosfonato EV, tá bom? Para doenças de Paget, uma dose só que você faz de bifosfonato EV, o paciente já fica sem dor. Você melhora 100% da dor dele com uma aplicação. O uso do bifosfonato também melhora a dor óssea nos pacientes que têm doenças ósseas causadas por tumor ou por alteração do próprio osso, por displasia fibrosa, por exemplo, ou por neoplasia. Deixa eu ver o que mais que estava aqui. Ele pode ser usado. Eu tenho os 3 tipos de bifosfonato que eu tenho. O alendronato, que é de 2ª geração, o risidronato, que é de 3ª geração, junto com ácido zolendrônico. Esses 2 são de 3ª geração. O ibandronato é
um bifosfonato um pouco mais jovem, mas depois a gente vai demonstrar, vou mostrar uma tabelinha que tem, qual é o problema do ibandronato. Foi desenvolvido depois, mas ele não se mostrou eficaz tanto quanto o alendronato, que é de segunda geração, e o risidronato, que é de terceira geração. Eles acabam sendo um pouco melhores. Então, o ibandronato ficou um pouco assim, esquecido no tratamento. Ele não foi tão forte quanto esperava-se que fosse. Pode passar para mim? Então, eu tenho o anticorpo monoclonal, que é o denosumab, e o romosozumab, que é o Evenity, é o lançamento mais novo que a gente tem. São os dois anticorpos monoclonais, e eles vão agir. Essa é uma injeção que a gente faz subcutânea a cada 6 meses para tratamento de osteoporose em mulher e principalmente para tratamento de osteoporose em homem. A indicação que eu tenho melhor para tratamento de osteoporose em homem é a denosumab. Ela vai fazer vai agir como um anticorpo monoclonal, então vai diminuir a absorção dos osteoclastos, porque vai diminuir a quantidade de osteoprotegerina, então vai fazer com que o osteoclasto morra mais rápido, então não deixa a osteoporose agir, não deixa ele comer o osso, né? O osteoclasto fazer a limpeza no osso, então diminui bem a osteoporose. Pode passar para mim? Outra importante, a denosumab, ou a Prolia, pode ser usada em pacientes com insuficiência renal, porque esse é o grande problema, muitas vezes, né? Você tem um paciente com renal crônico e não tem o que fazer, a denosumab pode ser feita no paciente com insuficiência renal. A teriparatida, ela é hormonal, ela é homóloga dos hormônios da tireoide. E essa, sim, vai agir formando o osso. Então, ela age tanto no osteoblasto, ela também vai fazer esse turnover ósseo. Vai aumentar a quantidade de osteoblastos e diminuir a atividade dos osteoclastos. Então, quando você tem uma osteoporose grave, que é aquela acima de menos 3,0, ou paciente com osteoporose grave e múltiplas fraturas, a gente precisa abrir mão de fazer a teriparatida. Então, o paciente precisa preencher alguns critérios para fazer a teriparatida, mas ela é uma excelente medicação para ganho de massa óssea em um curto período de tempo. A teriparatida só pode ser feita por 2 anos, não pode ser repetida. Aí eu tenho uma tabelinha e acho que, assim, o mais importante desta aula toda era fator de risco, ver, assim, as pessoas saber identificar uma densitometria óssea e guardar esta tabelinha. Por quê? Esta tabelinha é excelente e vai ajudar você sempre. O que isso quer dizer? O alendronato pode ser feito em qualquer um daqueles de baixo risco, médio risco ou baixo risco, alto risco ou muito alto risco. Todos eles a gente pode usar o alendronato, ok? O alendronato é feito para mulheres acima de 65 anos. Então, quando eu tenho mulher jovem, eu tenho que pensar em fazer sempre ou estrogênio ou o raloxifeno, são para mulheres jovens. Para mulheres acima de 65 anos, sempre pode ser o alendronato ou o risidronato. Você vai ver aí na tabelinha, o ibandronato é o mais novo. Ele diminui fratura vertebral, mas ele não diminui fratura não vertebral e não diminui fraturas no quadril. Então, é uma medicação que eu posso usar? Posso. Mas ela vai fazer muito efeito para aquilo que eu quero? Não. Então, a gente tenta não utilizar. Nessa tabelinha não mostra, mas o alendronato, ele é muito melhor em fraturas vertebrais. Então, se eu tenho uma osteoporose que é maior na coluna, o ideal é usar o alendronato. O risidronato é um bifosfonato de uma geração à frente, só que ele não é tão bom para a coluna como ele é para o quadril e sítios fora do quadril. Então, se eu tenho uma osteoporose, que ela está mais evidente, osteoporose é uma medição menor que menos 2,5.
Mas quando você vai avaliar no gráfico lá a coluna e o quadril, olha, o quadril está pior e a coluna até está bem. Então, a gente vai lançar a mão de usar o risidronato. O risidronato funciona melhor. Ele está na tabelinha estão os dois iguais, mas a gente sabe que funciona melhor o alendronato para a coluna e o risidronato para o quadril, ok? O ácido zolendrônico sempre hoje ele é a prioridade, é a primeira linha de tratamento para pacientes com fratura do quadril. Então, entrou no seu serviço paciente com fratura do quadril por osteoporose, a indicação é fazer ácido zolendrônico por 3 anos seguidos, podendo persistir por mais 3 anos. Então, quando se tem a fratura já, a indicação é ácido zolendrônico. Quando a gente quer prevenir, o alendronato e o risidronato são ótimos. A denosumab, a gente vai usar em pacientes que falharam no tratamento com o alendronato, o risidronato, ou o próprio ácido zolendrônico, ou se o paciente é mais jovem, não pode fazer uso de reposição hormonal, não pode fazer o haloxifeno, então está indicado para mulheres mais jovens. Pacientes com insuficiência renal e pacientes que falharam no tratamento e apresentaram fratura. A teriparatida é mais para vai agir em todos os sítios, mas no quadril não tem. Veja, no quadril também ela não é muito boa para o quadril. Mas se eu tenho uma osteoporose maior que menos 3,0 com fraturas, a teriparatida é a medicação de escolha. E o romosozumab é a cereja do bolo que a gente tem hoje, então é o melhor medicamento que eu tenho. Só que a gente vai usar esse melhor medicamento que a gente tem para pacientes com osteoporose grave, muito grave e com múltiplas fraturas, principalmente de vértebras lombares ou torácicas.